Obrigado a todos. Obrigado, Pedro Paulo, Luiz Crisóstomo, a equipe da McKinsey, tá? No caso específico... Pode falar um pouquinho mais para cá, para as pessoas desculpa. Perfeito. talvez aqui. No caso específico do tema da minha apresentação, não é ser pedante, é simplesmente uma questão, acho que devidamente justificada. Neste caso específico, não tem como a gente se afastar muito dos números, tá? Então, pediria uma certa tolerância, porque eu falasse um pouquinho mais do que os 10 minutos para facilitar o processo de discussão, tá? A base é isso aqui. Falar em se preparar é se preparar para falar. Nós temos que pensar no longo prazo, como isso já foi devidamente enfatizado. Isso é... Evidentemente não, mas a frase é boa, independentemente de quem tiver sido, né? Bom, esse é o roteiro, tá? Então vamos começar pelas tendências gerais, tá? Basicamente são essas as tendências acerca das quais vou dar números daqui a pouco, tá? Envelhecimento gradual da população, encolhimento da população infanto-juvenil, tendência à estagnação inicial, depois queda da população adulta e forte crescimento da população idosa, tá? A base é o site do IBGE. A gente está acostumado a criticar o setor público, tá? Por aqui fazer as devidas honras ao trabalho de tantos heróicos, tá? Funcionários do IBGE. O Sérgio conheceu bem, tá? O IBGE foi evoluindo muito a parte de demografia. Hoje vocês podem entrar no site do IBGE e ter o número de mulheres de 28 anos que vai ter no estado de Roraima no ano de 2028. Um negócio fantástico, tá? Aqui apenas tem uma pequena limitação, que as projeções nacionais vão até 2060 e as projeções regionais abertas vão até o ano de 2030, tá? Então, vou falar das grandes tendências nacionais e depois focar rapidamente sobre as tendências do estado do Rio, tá? Bom, essa composição da população, quero me deter especificamente nos grupos menores e mais idosos. 2015, 0 a 14, 23% da população no Brasil. Em 2060, 13%, lembrando que os 500 anos do Rio seriam um pouquinho depois, além desse ponto, né? E 60 anos e mais, tá? 2015, menos de 12%, 2060, 34 milhões. O que mais afeta políticas públicas, tá? O número de nonagenários, tá? Por quê? Porque pessoas, enfim, na idade da gente, excepcionalmente vão parar em hospital. Na faixa de 90 anos e acima, tá? A proporção de dias que, porventura, se tiver que passar no hospital por alguma internação, etc., é muito maior. Então, a incidência, eu sempre digo o seguinte: pode botar o meu amigo economista ortodoxo, que é o sujeito mais ortodoxo do mundo. Não tem jeito. Nós vamos gastar muito mais em saúde nos próximos 50 anos do que hoje, tá? É inexorável, é uma tendência a qual não há como se opor, tá? Essa é a expressão gráfica por população com grandes grupos etários, 2015, 2060, encolhimento absoluto, não é apenas relativo, absoluto da população jovem, tá? E por isso que essa lei, um exemplo, tá? Dos tantos que nós temos no Brasil, como as coisas são dramaticamente mal discutidas, tá? Essa lei recente que determina que a educação receba 10% do PIB, uma das leis mais absurdas aprovadas no Brasil. Nós vamos ter um encolhimento do público-alvo disso, tá? Quando nós vamos gastar mais com previdências, vamos gastar mais com saúde. Se num contexto em que teremos menos alunos nas escolas, gastarmos 50% mais em termos relativos, nós vamos para uma carga tributária de 50% do PIB e aí não há futuro para nenhum de nós, tá? Chama atenção para o crescimento absoluto do número de idosos de 24, talvez mal definidos idosos. Agora que eu estou chegando lá, eu quero começar a deslocar um pouco a fronteira, né? O grupo de 60 anos e mais, de 24 para 74 milhões de pessoas.
Então, vamos dividir esse raciocínio em 3 grupos, infanto-juvenil, população adulta e terceira idade. População por grupos etários, nós vamos ver aí um declínio mais ou menos homogêneo dos 3 grandes grupos, 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, em torno de uma média de 1,2% de declínio ao ano, em termos absolutos, em 45 anos, um declínio expressivo. Prescrições de política. Construir mais salas de aula será simplesmente absurdo, mesmo conservando a estabilidade da relação despesa-PIB. Um crescimento do PIB de 3% ao ano possibilitaria um crescimento do gasto por aluno de 5 a 14 anos de 4,2% ao ano ou 536% em termos reais em 45 anos. Tá? Será muito importante preparar os futuros alunos para as novas exigências num mundo competitivo. Isso significa, entre outras coisas, com forte ênfase, ensino em língua estrangeira e educação financeira. Um aluno melhor educado financeiramente será um cidadão provavelmente mais eficiente, mais seguro, mais tranquilo, menos vulnerável financeiramente e mais preparado. Educação financeira e cidadania. A gente ensina às nossas crianças um monte de baboseira ideológica de 5ª categoria e o aluno cai na vida aos 18 anos sem ter a menor ideia, primeiro, de quanto ele tem que poupar dos 20 ou 30 anos para os 30 anos dar entrada na casa própria sem se submeter a juros esconchantes, etc. Segundo, muito menos quanto é que ele vai ter que poupar dos 20 aos 60 anos para ter uma vida digna e não depender apenas do INSS. É isso, tá, que vai contribuir para cidadãos melhores. Tá? Bom, aqui vou pular uma série de coisas que não há tempo. Tá? A apresentação está disponível para quem quiser. Em termos da população ativa, tá? Chama atenção para o fato de que ela vai continuar crescendo ainda por algum tempo, mas depois vai entrar em declínio a partir daqui a 20 anos. Tá? Se a gente olhar o futuro de longo prazo com o momento atual, nós vamos ter menos pessoas na faixa de 15 a 59 anos, tá? O que gera como uma prescrição de política, com o esgotamento da população ativa, a tendência é que o crescimento dependa cada vez mais da produtividade. O desafio para os próximos 15 anos é que a população que tocará a produção já saiu da escola. O Luiz estava corretamente dizendo, né, que quem vai estar com 40 anos no futuro está nascendo agora, mas quem vai tocar o país nos próximos 20 anos, a grande maioria dessas pessoas já saiu da escola, o que coloca como um desafio para todos os governantes a questão do retreinamento de mão de obra, governantes e empresas. Tá? Empresas têm que pegar uma mão de obra mal formada, tá? Quando não deformada, e aplicar os conceitos para que ela seja mais produtiva. Grey Society não é um termo muito comum nas discussões demográficas mundiais, não é? Uma sociedade grisalha, não é? Com uma composição forte, e eu chamo a atenção para o Brasil, como está dizendo, este último número de nonagenários, tá? O IBGE incorporou essa modificação recentemente, até então trabalhava com o grupo de 80 anos e mais, agora ele abriu 80, 84, 85, 89 e 90 anos e mais. Número de nonagenários em 2015 no Brasil, 539 mil pessoas. Em 2060 seremos, talvez eu com 98, não sei, 5 milhões de pessoas. O impacto disso sobre a saúde é brutal. Temos que começar a nos preparar desde agora. Tá? Prescrição de política. Pressão inexorável de aumento do gasto com saúde, pressão social por casas de repouso. Não é? Nós pertencemos a uma geração onde as mulheres mais e mais acorreram ao mercado de trabalho, e uma das grandes questões da sociedade é quem vai ficar com o filho quando o empregado não vem, quando o filho fica doente, ou no futuro a grande pergunta é quem vai ficar com o velho, não é? Quem vai ficar tomando conta do meu pai, da minha mãe, da gente quando chegarmos lá.
com problemas que todos nós conhecemos, situações familiares, pai, mãe, avós, tá? Que podem ser eventualmente dramáticas e impossíveis de superar em escala individual e familiar, tá? Então, haverá uma pressão por casa de repouso nas próximas décadas, similar à demanda por creches no passado, e haverá um aumento exponencial de casos de doenças geriátricas, mal de Alzheimer, esse tipo de problemas, tá? Últimos 2 minutos, com os últimos 2 slides, tá? Alguns números sobre o Rio, especificamente, como eu falei, abertos até 2030. Só queria chamar a atenção para o fato de que no Rio, isso vai ser ainda mais acentuado pelo fato de que o Rio, e estou falando do estado do Rio, assumindo que, como uma próxima, que a demografia do município seja próxima do estado, tá? Nós temos uma concentração maior de idosos. Brasil, 2015, aqui, grupo de 60 anos e mais, 11,7 no Brasil, no Rio de Janeiro, 14,6. Esse 11,7 no Brasil, em 2030, será 18,6 e no Rio será 22,3. Tá? Então, a isso está associado um crescimento forte desses grupos etários. Então, a taxa de variação da população por grupos etários entre 2015 e 2030, tá? Eu tinha falado, no caso da população economicamente ativa, adulta, ela em 2060 será menor do que hoje, tá? Mas em 2030, no Brasil, ainda estaremos na fase de crescimento, será maior. No estado do Rio, não. O número de 15 a 59 anos em 2030 será praticamente igual ao de hoje. Senhores, no estado do Rio, eu não digo que a maior parte, todo o crescimento do PIB aqui terá que vir da produtividade. O desafio é hercúleo, tá? Nós temos problemas de produtividade e nós temos problemas de uma composição etária mais desfavorável por causa da presença maior de idosos aqui, tá? Então, notem este número daqui. 80 anos e mais, próximos 15 anos, vai crescer 4,1% ao ano esse grupo. 90 anos e mais, 5,3% ao ano. Como falei, população em idade adulta, crescimento acumulado zero. Tá? Então, são esses basicamente os grandes números para iniciar a conversa. Aí vocês definem a dinâmica. Obrigada, Fábio. Bom, a dinâmica agora, a gente gostaria de pegar algumas perguntas de vocês, pegar de 2 a 3 perguntas para a gente continuar aqui ouvindo as respostas do Fábio. Algum comentário, pergunta? Tudo bem? Um tom de pergunta a esse assunto. Você levantou aqui uma oportunidade. Opa, bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Haddad. É que eu acho que como eu conheço uma boa parte das pessoas aqui, presumi que vocês já não precisavam da minha apresentação. Fábio, você levantou um ponto sobre a ótica de negócio, sobre a ótica da gente maximizar desenvolvimento econômico na cidade, de que o envelhecimento da população brasileira vai ser uma nova oportunidade de novos setores de saúde se desenvolverem. Setor de cuidados com terceira idade. Que outro tipo de reflexão essa projeção de demografia aponta no sentido de que o Rio de Janeiro se aproprie de futuras oportunidades decorrentes daí que virão no Brasil nos próximos anos? Alguma outra pergunta, comentário? Sou Maurício Guedes, sou diretor do Parque Tecnológico da UFRJ. É uma pergunta. Você disse que no Rio teremos o aumento terá que vir da produtividade, o aumento da produção, dado que a população economicamente ativa, entre 15 e 59, vai ter crescimento zero. Será que não haverá, nesse período, uma mudança do conceito de população economicamente ativa? Quer dizer, uma pessoa com 65, talvez com 70 anos, deva ser incorporada à chamada população economicamente ativa. Sim.
Pergunta mesmo, Fábio. Como a gente usufrui de uma renda na cidade, no Estado, decorrente de ter sido capital, funcionalismo público, etc. e tal. Vão perdê-la, porque, inclusive, boa parte desses que vão envelhecer não serão esses funcionários, eles já estão numa idade maior. Entretanto, em muitos lugares do mundo, Flórida é o melhor exemplo, é uma grande oportunidade econômica atrair para local de moradia a população idosa. E claro que o Rio pode oferecer isso melhor do que qualquer outro lugar. Como é que você vê essa oportunidade também? Uhum. Bom, obrigado, ótimas perguntas. Só antes, eu esqueci a notícia boa associada a isso, é que o outro lado da moeda dessa tendência é que um dos dramas que mais nos afligiu nos últimos 30 anos da violência, por razões demográficas, tá? Tudo mais constante deveria ser um pouco mitigado, uma vez que todos nós sabemos que é uma forte concentração do crime na faixa de 15 a 30 anos, que é um grupo que perderá peso, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, que além... Bom, em relação à pergunta do Marcelo, na verdade, ele estava se reportando a outras conversas que a gente tinha tido no passado, eu não tinha destacado isso especificamente aqui, tá? Isso me remete a muitos anos atrás. Eu estava num evento, num seminário na Argentina, com jovens na universidade, e nesse tipo de evento sempre agarrotado, entrando no mercado de trabalho, muito ansioso pelo futuro, né? E surge, nós somos professores, participamos de eventos desse tipo, surge a pergunta, qual vai ser a profissão do futuro, não é? Qual vai ser a profissão que vai ter mais demanda no futuro? E um dos outros palestrantes era o Juan Carlos de Pablo, que é um economista argentino famoso pelas suas tiradas humorísticas, tá? E as pessoas estavam se preparando para uma resposta, assim, nanotecnologia, informática de alta definição, alguma coisa assim. E ele disse o seguinte, olha, eu vou te frustrar, mas a população, o emprego que mais vai crescer no mundo nos próximos 50 anos vai ser cuidador de idosos. E foi aquele baixo astral na garotada, tá? Mas é absolutamente certo, tá? Então, quer dizer, há uma série de oportunidades, eventualmente algumas não tão glamourosas, não é? Como pensar nessas questões associadas a mais dinamismo, nanotecnologia, etc., tá? Mas que se situam, não há como não se situar na órbita do complexo de saúde, numa escala mais ampla, tá? Isso vai desde aparelhos, não é? Até todos os componentes associados a uma rede hospitalar, não é? Como eu falei, casas de repouso, etc. Aí, isso é uma agenda que, em termos de oportunidades de negócios, não é? Tem que ser levada a planos de saúde, não é? Que são, enfim, as pessoas que sabem como pensar em agregar valor a partir dessas tendências demográficas, não é? Sobre a sua pergunta, não, isso é inteiramente pertinente, não é? Isso, eu diria que fatalmente vai começar a acontecer. Agora, acrescentaria também que é bom que os nossos legisladores em Brasília se certifiquem disso, porque toda a tendência legislativa vai no sentido de diminuir a idade de aposentadoria ou fazer com que pessoas que se aposentem cedo ganhem mais, tá? Não quero me estender, isso foge, mas digamos, a ideia toda da natureza, a filosofia do fator previdenciário é a seguinte, olha, se o cara se aposenta cedo, ele tem essa possibilidade constitucional, mas ele vai ganhar menos, tá? Para que vocês tenham uma ideia, as mulheres no Brasil, por tempo de contribuição, se aposentam com 52 anos de idade, tá? E o que o Congresso faz, ao invés de dizer, olha, temos um problema demográfico, então vamos fazer com que as pessoas trabalhem mais? Não. Ele muda o conceito, já, as pessoas vão continuar a aposentar cedo e vão ganhar 25%, 30% a mais. Aí o país vai quebrar 3 vezes, tá? Mas, em relação especificamente a isso, certamente haverá algum deslocamento. O que, de qualquer forma, digamos, aí não significa que todo o crescimento terá que vir da produtividade, tá? Mas se a gente desloca
a faixa e passa a trabalhar com a faixa, por exemplo, de 20 a 64 anos, aí o crescimento não é zero, tá? Passa a ser 0,5%, alguma coisa assim, mas se a gente aspira a ter um crescimento de 3, 3,5%, o grosso continuará tendo que vir da produtividade, tá? Desculpa, a última era? Sim. Uhum. Sim, no caso da Flórida, aí tem o elemento específico. Estados Unidos é um país muito rico, com gente muito rica, né? Então, digamos, se você for um sujeito com uma renda anual de $1 milhão em Ohio, evidentemente faz muito mais sentido você ir morar na Flórida quando tiver 60, 65 anos, tá? Aqui a gente não tem esse elemento, né? O número de pessoas. Bom, é porque você trabalha para a prefeitura, mas eu trabalho para o governo federal, tá? Então não posso me aventurar nesse tipo de considerações, tá? Obrigado a todos.